Depois corta, você pode viajar. A partir daqui, é tipo, é o projetor inteiro, Apenas se você quiser. Qualquer atividade paranormal, você é aquele que Bom, boa tarde aí, galera. Boa tarde. Então, até agora vocês estavam vendo um monte de coisa para criar toda a base para vocês, né? Vocês viram coisa de cálculo, coisa de estatística. Agora a gente vai de fato começar a ver machine learning e criar o nosso primeiro modelo. Então, vou passar aí. Inclusive crédito dos slides aí, pro Felipe, pro Suter, que foi aqui nos slides. Então, vamos começar do começo mesmo. Qual a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente fala, vou criar um modelo? Então, tudo vai começar com a obtenção dos dados. Então, passa o slide aí, por favor. O tipo de dado que a gente vai ter, ele pode vir de várias formas, os dados que a gente vai trabalhar. Inclusive, rapaziada, se eu falar algum termo aqui que vocês não entenderem, às vezes eu acho que quem sabe a palavra não sabe, me avisa aí, tá? Mas beleza, então vamos começar com os dados que a gente vai usar para criar nosso modelo. Esses dados, eles podem ser de várias formas. Então, aqui em cima é uma forma mais básica, que por exemplo, um Excel, assim. Uma tabela no Excel é uma forma de dado que a gente pode trabalhar. Esse daqui, vocês estão vendo, acho que não dá para ler muito bem, mas ele é um dataset bem famoso. Dataset é basicamente essa coleção de dados. Ele é um dataset bem famoso, que é do Titanic. Então, ele tem aqui, por exemplo, o ID do passageiro, ele tem a idade, ele tem o nome do passageiro, e ele tem, no fim das contas, dizendo se esse passageiro sobreviveu ou não ao Titanic, né? Se o cara sobreviveu ou não. E aí, tá, beleza. E aí essa é a coluna que a gente normalmente chama da coluna de target, mas mais pra frente eu tiro isso. E outro tipo de dado que a gente tem é dado não estruturado. Pode ser, por exemplo, uma imagem, pode ser um áudio, que a princípio, ele não vem, por exemplo, você não tem uma informação de uma forma numérica, de uma forma de palavras. Eles são um pouco mais difíceis de trabalhar, esse tipo de dado. Pode passar aí. Aí beleza, a gente obteve esses dados. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar esses dados e pré-processar eles. Muitas vezes você pode ter colunas faltando, você pode ter algumas colunas que uns tem, outro não. Por exemplo, ali a gente podia ter alguns em que a gente não conhece o nome. A gente tem que tratar, por exemplo, botar, sei lá, um nulo ali, ou eliminar essa coluna para todo mundo. A gente tem que fazer esse tratamento dos dados. Aí, depois que a gente tratou esses dados, deixou eles bonitinhos, o que a gente vai fazer é escolher qual modelo a gente vai usar. Hoje a gente vai ver o primeiro modelo, que chama KNN. Mas ainda lá para frente que existem infinitos modelos, modificações em cima do mesmo modelo, vários tipos de modelo diferente. E aí, por último, a gente vai ter que analisar esses resultados. Já chegou nessa parte. Pode passar aí. Bom, beleza. Então, quando a gente está falando dos dados, a gente tem formas de classificar esses dados. Então, vamos começar por aqui. Nossos dados podem ser numéricos, ou seja, inteiros, floats, doubles. Double. Então, pode ser, por exemplo, a idade de alguém, o tamanho de uma pessoa, a altura, a renda. E aí, dentro dos dados numéricos, a gente vai ter outras duas categorias, que vão ser os numéricos discretos, que têm opções infinitas. Então, por exemplo, idade. Se a gente não for contar meses, dias de vida, então, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente pode ter também os contínuos, que podem estar ali no intervalo infinito. Então, por exemplo, a altura. O cara pode ter 1,7328 m. O cara pode ter 1,6872 m. Pode ser infinito, né? Essa precisão aí que a gente tem. Então, eles têm infinitas opções, dados contínuos. E aí, do outro lado, a gente tem os dados que são do tipo categórico, que são normalmente tipo, palavras, assim, ou letras. E esses dados categóricos, eles podem ser de duas categorias. Ou ordinais, que vão ter uma hierarquia. Então, por exemplo, se eu tenho lá CEO, engenheiro, estagiário, são dados categóricos, mas tem uma certa hierarquia ali, né? Ou eles podem ser só nominais, por exemplo, etnia, gênero, que não tem uma classificação entre eles. E aí, vocês vão ver mais pra frente também que quando a gente trabalha com esses tipos de dados, a gente tem tratamentos específicos para eles. Então, por exemplo, trabalhar com números é sempre muito mais fácil. Então, se a gente tem um dado ordinal, a gente pode transformar aquilo em números. Então, por exemplo, eu posso dizer que o CEO vai ser um 3, posso dizer que o engenheiro vai ser um 2 e o estagiário vai ser um 1, porque tem uma hierarquia. Mas quando eles são nominais, a gente não pode fazer isso, porque a gente vai estar inserindo uma hierarquia onde não existe. Mas esse é assunto mais pra frente, vamos ver depois. Pode passar? E aí, bom, beleza. E a gente analisa os resultados e repete, vai tentando sempre melhorar o nosso modelo. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Beleza. Então, vamos começar a falar agora de Machine Learning mesmo. Machine Learning vai se dividir em duas principais categorias. A gente vai ter o aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O nosso foco, pelas próximas aulas, né, que vocês vão ver, vai ser mais com o supervisionado por enquanto. Inclusive hoje vai ser o supervisionado. Bom, deixa eu começar explicando o que é... Não, dentro do supervisionado, a gente vai ter dois tipos de modelos
supervisionado, de classificação e de regressão. Pode passar na verdade. Passa junto. Não, mas. Não, aí beleza. Então, quando a gente fala de aprendizado supervisionado, a gente está dizendo que a gente já tem um label para os nossos itens. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu quero treinar um modelo para saber me dizer o que são essas figuras. Dizer se será um círculo, se será um triângulo, se será um retângulo. Quando o aprendizado é supervisionado, meu modelo ele já vai saber o nome de cada uma dessas figuras. Então, no fim das contas, quando eu jogar para ele uma coisa de teste, ele vai me dar um label para ela, no fim das contas. Deu para entender essa ideia? Então, tipo assim, a gente tem um nome para as coisas que a gente quer que ele aprenda. Então, é esse que é o supervisionado. Então, tipo, é isso, basicamente. Ele sabe qual é o target que ele quer chegar. Aí, volta lá, Bruno. Volta o slide. Aí, beleza. Então, dentro do supervisionado, a gente vai ter duas categorias, que é classificação, que é essa que vocês viram agora, classificar como um círculo, como um triângulo, como um retângulo, ou a regressão. A regressão, mas basicamente, passa aí um slide pra frente, para mostrar a regressão. Isso, a regressão vai ser basicamente a gente tentar estimar onde estão esses dados. Então, passa mais um. Por exemplo, se a gente estivesse falando de temperatura, se a gente estivesse falando de classificação, se a pergunta é amanhã vai estar frio ou quente, a classificação só vai dizer amanhã vai estar frio ou amanhã vai estar quente. Se a gente está falando de regressão, a regressão ela estima uma reta, por exemplo. Então ela vai saber dizer exatamente qual temperatura vai estar amanhã, ao invés de só classificar essa temperatura. Aí volta lá para aquele. Você pega a árvore lá. Não, para a árvorezinha dos tipos, mas não vai, beleza. E a gente também tem o aprendizado não supervisionado. No não supervisionado, a gente não tem essas categorias para classificar as coisas, para dizer, tipo, isso é um círculo, isso é um triângulo. Então, normalmente, o que a gente busca no não supervisionado é agrupar esses dados. Então, dizer assim, tipo, esses dados aqui pertencem ao mesmo grupo. Eu não sei qual é o nome desse grupo, não sei o que ele significa, mas esses dados estão no mesmo grupo. Esses outros são de outro grupo diferente daquele. Então, esses são os dois tipos de tipo de machine learning que a gente tem, basicamente. Aí, pode passar? E mais um. Bom, beleza. Quando a gente for ter uma dúvida por enquanto, deu para sacar essa ideia aí? Beleza. Quando a gente for falar agora, vamos falar tipo, como é que a gente vai treinar nosso modelo. A gente tem um set de treino e outro de teste. Um set é basicamente um conjunto de dados. Então a gente tem um conjunto de dados para treinar e um conjunto de dados para testar. Dentro do conjunto de dados para treinar, a gente vai dividir ele em um de validação. Então, como é que vai funcionar o modelo? A gente vai jogar toda essa parte de treino para dentro do modelo, para ele aprender os parâmetros, ele ir aprendendo, basicamente com esses dados. Isso aqui você vai aprender. E aí, quando ele aprender, a gente vai usar esse teste de validação para falar, pô, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, dá pra gente melhorar isso aqui não dá. E depois que a gente foi melhorando em cima desse teste de validação, a gente joga no set de teste. Aí você fala, pô, mas qual que é a diferença então desses dois aqui? Não entendi muito bem, tipo, os dois são para testar? A diferença é o seguinte, se a gente já treinasse ele e fosse validando em cima desse daqui, tivesse uma coisa só para validar, a gente já está meio que aprendendo esses dados aqui. O nosso modelo basicamente decora essas coisas. Então, a gente tem que separar em validação. Então, esse daqui vai trabalhando junto com esse para a gente melhorar o nosso modelo. E depois a gente testa e esse é o resultado que vale mesmo. A resposta que ele está aqui, porque esse daqui, o nosso modelo nunca viu antes. Ele treinou em cima desse. Mas esse daqui ele nunca viu antes na vida dele. Eu sei que essas coisas podem deixar um pouco confusas, mas são como assim, tipo, treinar um modelo e tal. Mas calma, a gente vai chegar lá. Pode passar. Bom, então, beleza por enquanto. Eu sei que é muita coisa para absorver assim no logo de cara, mas vai fazer sentido. Pode passar. Então, beleza. Então, vamos começar a falar do nosso principal modelo, do modelo de hoje, que é o KNN. O KNN é um algoritmo de classificação. Então, como eu falei para vocês, ele vai dividir em grupos, né? Então, ele vai falar, pô, esse cara aqui é desse grupo, esse cara aqui é desse outro grupo. E aí, os dados têm que ser numéricos e ele vai partir do pressuposto que exemplos da mesma classe estão no mesmo lugar de espaço. Então, vou dar... Pode passar ali. Quando a gente fala de localização, né? Como assim estão localizados próximos do espaço? Pode passar. Se a gente for pegar as características dos nossos pontos, então, por exemplo, eu tenho um ponto... Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Imagina que eu tenho tipo, um gráfico aqui e eu tenho dados sobre carros. Eu quero classificar meus carros entre um carro esportivo e um carro comum. E aí vamos supor que aqui, nessa coluna diz respeito ao peso do carro e o eixo X diz respeito à velocidade máxima. Velocidade máxima do carro. Aí eu tenho um carro que tem tipo, um peso muito baixo e uma velocidade máxima muito alta. Então ele vai estar aqui.
Na verdade, peraí, ele vai estar, deixa eu fazer em azul. Ele vai estar aqui e ele é um carro esportivo, porque ele tem uma velocidade máxima muito alta e um peso muito baixo. Aí eu tenho outro carro que tem um peso muito alto, uma velocidade máxima muito baixa. Eu vou pôr esse carro aqui. Esse é um carro não esportivo. E aí eu vou pegando vários dados de carros esportivos, carros não esportivos, vou distribuindo. Então, eu tenho outro carro esportivo que é um pouco mais pesado, com uma velocidade máxima menor, eu tenho outro carro que também tipo, é comum, ele está por aqui. Aí beleza, distribuí esses carros aqui no meu gráfico. Agora imagina que chega um carro que a gente não sabe. Deixa eu colocar mais alguns aqui na real. Vou botar mais um aqui, outro aqui e outro aqui. Aí vamos supor que chegou pra gente um novo carro que a gente não sabe se ele é esportivo ou não. Mas a gente sabe que pelas características dele, de velocidade máxima, tal e peso, esse carro ele fica por aqui no gráfico. Vocês diriam que esse carro provavelmente ele é esportivo ou não? Por quê? Vocês acham que ele é esportivo? Está perto dos outros. Exatamente, porque ele está perto de outros carros esportivos. Então, as características dele fazem com que ele fique muito perto desses carros esportivos. Pô, todo mundo que está aqui do ladinho dele é carro esportivo. Então, se eu pegasse um outro carro, por exemplo, botasse por aqui, vocês vão falar que ele é o quê? Não esportivo. Porque, pô, todo mundo aqui perto dele é carro não esportivo. Então, vai ser basicamente desse preceito que a gente vai usar para criar o nosso KNN. Então, passa mais o slide. Então, a gente vai olhar quem são os caras mais próximos desse nosso novo dado para determinar qual categoria ele pertence. Então, passa aí. Quando a gente fala de distância, a gente está falando realmente da distância no gráfico. Então, a gente tem, por exemplo, a distância euclidiana, né, que é a mais comum que vocês usam normalmente, que é tipo a raiz quadrada do x menos o y ao quadrado. E assim a gente vê a distância dele para os caras próximos. Pode passar. Então, agora vamos falar mais formalmente o que vai ser o KNN mesmo. A gente vai ter nossos dados já conhecidos, nossos dados de treinamento, distribuídos aqui para esse gráfico. Foram esses que eu desenhei coloridinho aqui, né? Esse X e essas bolinhas azuis e vermelhas. Aí, quando chegar um novo dado, a gente vai ver qual a posição dele nesse gráfico. Então, por exemplo, posicionando ele aqui. Aí, o KNN, o que é o K do KNN? É a quantidade de vizinhos que a gente vai considerar. Então aqui é um exemplo com o K igual a 1, ou seja, a gente está considerando um vizinho só. Então aqui a gente vai trabalhar com o vizinho mais próximo, só um vizinho mais próximo. Então se eu coloquei meu dado aqui, por exemplo, eu vou pegar a distância dele para todos os outros dados e eu vou ver qual desses dados é o mais próximo desse cara. Ah, é esse aqui. Então eu sei que eu posso classificar esse cara como o xizinho azul. Aí vamos supor que eu mudo meu K, por exemplo, 3. Agora eu vou pegar os 3 vizinhos mais próximos e o que for da maioria, ele vai ser. Então, por exemplo, se eu coloco meu dado aqui, pode ser que o vizinho mais próximo seja tipo esse daqui, esse e esse. Mas a maioria, entre os 3 vizinhos mais próximos, a maioria é vermelha. Então meu dado, ele vai ser a bolinha vermelha. Sacaram essa ideia? Então o K vai ser a quantidade de vizinhos que eu vou considerar para determinar de qual categoria que ele é. Então aqui tem, por exemplo, um vizinho com 1, né? Nesse caso aqui o vizinho mais próximo é a estrelinha, então eu classifico ele como a classe A. Aí pode passar. Beleza, e aí, por exemplo, aqui ó, um K igual a 3. Ele pega só esses 3 vizinhos. Um K igual a 6, ele pega mais esses. Aí, pô, qual que é o menor número de vizinhos para usar? Não dá para saber, né? Como é que a gente vai saber qual é o menor número de vizinhos? Aí também tem uma coisa interessante, pode passar, Bruno. Que é uma coisa que a gente chama de hiperparâmetro. Hiperparâmetros são coisas... Lembra que eu falei para vocês que tinha o teste de treino e o de validação? Beleza, é para isso que a gente vai usar o teste de validação, para a gente ir ajustando parâmetros como o K, por exemplo. O que a gente vai fazer? Treinamos o nosso modelo, beleza. Aí vamos supor que eu comecei lá usando 3 vizinhos. E tive uma acurácia, né? Então ele acertou a categoria 50% das vezes. Ele classificou corretamente. Aí eu vou lá e mudo o K para 5. E aí eu tive uma acurácia de 70%. Pô, então é melhor com 5 vizinhos que com 3. E o hiperparâmetro, então, aqui é o K, porque a gente vai mudando esse K até a gente chegar no melhor valor possível, no que dá a melhor acurácia pra gente. Então, é isso, tipo, o hiperparâmetro é qualquer valor que a gente pode ir mudando. Pode passar. Então, o que a gente faz? Pegamos nossos dados, treinamos nosso modelo, né? A gente pega os dados de validação, joga no nosso modelo, a gente pega o resultado dessa validação. Foi um resultado legal? Foi um resultado ruim? A gente vai lá e muda nosso hiperparâmetro em cima disso. Aumenta o K, diminui o K, aí vai em treinamento, vê se o resultado foi legal. E fica repetindo isso até a gente chegar no melhor K possível.
Quando você pega modelos mais complexos, você passa a ter, tipo, sei lá, 5 hiperparâmetros, 10 hiperparâmetros que você pode ir mudando. E aí, bom, pode passar. Vocês pegaram essa ideia aí do que é o CAD, como é que funciona esse modelo? É uma coisa muito intuitiva, né? Se ele está perto desse daqui, ele provavelmente pertence a esse grupo aqui. Pode passar, esse é o último? Beleza, então aí já vem a demonstração. Agora que, tipo, vocês sabem o que é o hiperparâmetro do CAD, dá para a gente entender melhor qual era o problema, por que a gente tinha que dividir em teste de validação e de teste. Volta naquela parte lá da divisão do tipo de validação e de teste. Aqui, está vendo? Então dá pra gente entender melhor o porquê dessa divisão. Imagina que, tipo, eu não tivesse um de validação e de teste, fosse uma coisa só. Então eu só tivesse a parte que eu uso para treinar e uma parte que eu vou usando para validar. O que ia acontecer? Ele ia treinar, aí ele ia ver com esse cara aqui, ele ia falar, pô, ficou ruim o carro. Tipo, sei lá, acho que uma taxa de 50%, vou mudar. Ele ia mudando até chegar em 100%, certo? Uma hora ele ia chegar em 100%, ele ia testando vários casos, e uma hora ele ia chegar em 100% em cima desses caras aqui. Só que ele basicamente já está decorando isso daqui. A gente chama isso de overfitting. Vocês vão entender isso melhor na frente, mas o que ele ia fazer, ele ia overfitar. Então ele ia tipo, decorar esses dados aqui. E aí quando a gente fosse usar em um outro, tipo, numa situação real, ele ia ter um desempenho ruim. Por isso que a gente precisa separar para um cara só para treinar e um cara só para testar depois. Então, vou mostrar para vocês um código funcionando, para vocês verem como é totalmente simples esse overfit. Beleza, então, nenhuma dúvida, né, por enquanto. Beleza, então aqui o que a gente vai fazer, a gente vai usar um KNN em cima de um dataset de vinhos. A gente vai determinar se um vinho é gostoso ou não, o critério é de uma pessoa que fez esse dataset. Então a primeira coisa, a gente só faz os imports, importa NumPy, importa pandas, e a gente lê esse CSV de vinhos. Esse CSV de vinhos, ó, dá pra gente ver aqui as categorias dele. Então ele tem, por exemplo, a acidez do vinho, quão cítrico ele é, quantidade de açúcar, várias informações sobre o vinho, e no final a gente tem uma categoria que diz esse vinho é bom ou é ruim, né? Gostoso ou é ruim. Aí tem um problema quando a gente usa esses dados numéricos, que é o seguinte: imagina que aqui na minha escala, imagina que lá, quando eu estava fazendo negócio de carro, quando eu estou falando de velocidade máxima, eu estou falando ali na casa dos, sei lá, tipo, 0 até, sei lá, 300 km por hora. Mas quando eu estou falando do peso, eu estou falando, tipo, 0 até lá em cima, sei lá, 2 toneladas do carro. E se vocês forem reparar, aqui, isso aqui vai ter muito mais significância na hora de medir os dados. Porque, por exemplo, o peso do carro vai separar muito mais e a velocidade vai ter todo mundo pertinho aqui e tal, e o peso lá em cima. Então, o peso do carro vai ter muito mais peso, literalmente, na hora de determinar esses dados, porque ele está numa escala muito maior. Então a gente precisa que tudo esteja na mesma escala. Pô, se a velocidade do carro vai de 0 a 100, o peso do carro também tem que ir de 0 a 100, para a gente conseguir deixar tudo equilibrado e uma coisa não ter mais peso que outra. Então, o que a gente faz a gente trabalha com um negócio chamado Min-Max, que a gente vai, qual que é a palavra? A gente vai, normalizar. A gente vai normalizar nossos dados, deixar eles todos na mesma escala. Então, tem essas fórmulas aí, para quem curte uma fórmula, mas basicamente ele normaliza nossos dados, deixa todo mundo no mesmo range ali de dados. Posso falar uma máxima? Fala aí. Porque esse passo de normalização não é necessário em todos os modelos. O que a gente está usando agora? O KNN usa a base de distância para o cálculo, certo? Então, uma feature vai ter muito mais importância em relação a outra se você não normalizar. Se o seu modelo não usa nenhuma ferramenta que se baseia nisso, em algo assim, não tem problema se não normalizar. Beleza. Vocês entenderam por que a gente precisa normalizar? Tipo, porque uma coisa vai pesar muito mais do que outras, a gente normalizar. Beleza, então aí a gente cria o nosso Min-Max Scaler e a gente vai rodar ele em cima de todos os nossos dados. Então aqui temos o Min-Max Scaler, o x menos o mínimo, o máximo menos o mínimo. E aí, beleza. Agora a gente tem que definir quem é o nosso target, ou seja, onde a gente quer chegar no fim das contas. O que a gente quer determinar? Nosso objetivo é determinar se um vinho é bom ou ruim. Então a gente define aqui nosso target e a gente remove ele do nosso set de treino. Porque a gente não quer treinar com ele, né? A gente quer descobrir isso, então ele não pode começar sabendo isso. Aí beleza, agora a gente vai fazer aquele split lá que eu mostrei pra vocês, separar tipo, a parte de treino, a parte de validação e a parte de teste. Já tem uma biblioteca que facilita a nossa vida na hora de fazer isso, que é a Scalearn.
E beleza. Aí a gente vai definir agora qual distância a gente quer usar. Nesse caso aqui, a gente vai usar a euclidiana, mas vocês podem usar aquela outra que estava no slide, que é a de Manhattan. Vocês podem testar com as duas também para ver o que dá melhor no fim das contas. Aí beleza, agora vem a parte que é mais complicada, que no fim das contas não é complicada também, porque esse modelo é muito básico. Aqui, se vocês podem perceber, nesse modelo, na verdade vocês não, porque vocês não sabem outros modelos, mas enfim, a gente não tem especificamente um treino para esse modelo. Tudo que a gente tem é a distribuição dos nossos dados no espaço. Então a gente só precisa colocar os dados no espaço e a partir disso a gente vai determinando os novos dados onde que eles ficam. Então o que a gente faz? A gente tem o nosso X de treino, X são os dados de treino, e Y de treino são as respostas. Então é o SGOOD sim ou não. Então, por exemplo, sei lá, se o nosso X de treino é conjunto de dados 1, conjunto de dados 2 e assim diante, o nosso Y de treino ele vai ser 1, porque para esse conjunto de dados o vinho é bom, né? Para esse vinho, o vinho é bom, para esse vinho aqui, ele é ruim. Então é basicamente isso, o X e o Y, é a relação ali da pergunta e da resposta. Aí a gente vai criar nosso predict. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, para cada novo ponto, né? Então a gente vai receber um novo conjunto de pontos que a gente quer determinar. Para cada um deles, a gente vai ver a distância dele para todos os outros pontos no espaço. Aí a gente vai fazer um sorting disso. Então a gente vai ordenar para ver quais são as menores distâncias. E vamos pegar as K primeiras, né? As 3 primeiras, as 2 primeiras, dependendo do K que a gente usou. Então a gente vai ver quem são os K mais próximos. E aí, a partir disso, a gente vai ver, entre esses K mais próximos, a maioria é de qual categoria? E aí, a partir dessa categoria, a gente diz que essa é a categoria do nosso novo item, né, que a gente não conhecia. Aí a acurácia vai ser basicamente qual é a resposta certa e dessas quantas ele acertou. Né? Porque a gente sabe a resposta certa no teste na parte de validação. Aí a gente roda isso para saber se o nosso modelo está bom ou ruim. Aí, nesse caso aqui, deu 0,68. O que a gente poderia fazer? A gente poderia pôr isso num for. Aí a gente fala, para K igual a 1, a acurácia foi tanto. Para K igual a 2, a acurácia foi tanto. Vê todas as acurácias e a que for maior, no fim das contas, é a que a gente usa. E aí depois a gente passa isso no teste de validação, no de teste, e vê se lá no teste também ficou boa. Faz sentido essa ideia? Fazer depois. Vamos ver então, a gente vai testar vários Ks. Vamos testar com K igual a 3, K igual a 5, K igual a 7, K igual a 9. Alguém sabe por que eu peguei só valores ímpares? Pergunta boa. Como é que é? Por que eu peguei valores ímpares? Para não dar empate? Exatamente. Isso aí já passa por cada um dos casos, testa 3, pinta com o duplo 3, passa pelo 5, pinta com o duplo 5. E aí no fim das contas vamos ver qual foi o melhor K do nosso modelo. Tá certo, acho que só o. Tá certo? Acho que aí só tava sendo burro mesmo. Só foi melhor. 3, 5 deu igual lá, né? Então, aí você pode ver que o que foi melhor para as contas foi para o K igual a 3. Aí, obviamente, a gente ia testar no range gigante, né? Testa de, sei lá, de 0 até 1000 vizinhos. E aí, nesse caso aqui, o melhor teria sido o K igual a 3. E aí é isso. Alguma dúvida desse modelo? É bem basiquinho mesmo, não tem muito mais o que falar, é basicamente isso. E é isso, eu acho, né? Se não tem nenhuma dúvida, pode falar. Isso no caso de teste der errado agora? Como é que é? Se no caso de teste der errado, ficar muito baixa. Se ficar muito baixo no caso de teste, aí você vai ter que voltar e tentar com outro K. Mas a princípio, se ele for melhor no teste de validação, né? Porque aqui a gente está usando de validação, certo? A gente está usando o treino com a validação. Se ele for melhor de validação, via de regra ele vai ficar melhor no de teste também. Mas pode ser que você tenha overfitado, pode ser que o seu modelo tenha decorado os dados de validação. Ele foi muito em cima dos de validação, foi procurando o perfeito lá e decorou. Aí pode ser que fique ruim no de teste. Se ficou ruim no de teste, aí você tem que pensar, pô, fiz alguma coisa errada lá, provavelmente ele overfitou. Entendeu? E aí é isso. Pode pensar até em usar outro modelo, talvez. Vocês vão provavelmente trabalhar com isso, por exemplo, você vai usar KNN pouquíssimas vezes, que é um modelo muito simples. Outro ponto negativo, que eu acho que eu comentado da KNN,
É porque geralmente quando a gente está tratando de machine learning, o que a gente busca? A gente quer modelos onde a gente consegue abrir mão do tempo de treinamento, mas quando a gente conseguir um teste rápido, certo? E quando você está usando ali o Daily, você não quer esperar 1 minuto e meio, né? O negócio sair, você quer algo rápido. Então muitas vezes a gente vai abrir mão desse tempo de treinamento para ganhar um teste rápido. O KNN, vocês percebem que é exatamente o contrário? Ó, o fit dele, eu só estou colocando os dados. Agora, para predizer, eu faço o cálculo muito mais complexo. Então, são um for duplo, né? Então, tem uma quantidade aí quadrada. Que é muito interessante. Então, no geral, a gente sempre busca tempo de treinamento alto. Não necessariamente alto, mas é preferível do que um teste demorado. Entendeu? É que, tipo, provavelmente o treinamento não faz muito sentido para vocês, porque vocês só conhecem esse modelo. Mas não vai ter modelos lá pra frente que a gente vai trabalhar com vários parâmetros. Então, ele depende de vários parâmetros. E a gente tem que ficar aprendendo esses parâmetros. Então, demora bastante para treinar, para ele ficar vendo qual parâmetro é melhor aqui, qual parâmetro é melhor ali. E depois é rapidinho para passar e determinar a categoria do negócio. Exatamente. Eu acho que é isso. Então, se ninguém tem uma dúvida, isso aí. Tem a liçãozinha lá, que é fácil também? Pode passar. Depois eu passo isso então também, tem um para vocês fazerem depois, para vocês testarem, para vocês fazerem o próprio de vocês. Depois eu mando lá no grupo e aí vocês podem fazer se quiserem, vocês mandam. É que na verdade, tipo, isso aqui a gente fez do zero, KNN, né? Mas na prática você não vai fazer isso porque já tem implementado e é muito mais eficiente. Então, tipo, tem um motivo. Onde que tá aberto sua conta aqui, meu Deus? Eu acho que tá, só minha mãe vai saber. Rodrigo. Lá não, Ju. Tá aberto. Não, acredito que foi no. Vai no canto lá. Eu fui no AES. Vai no AES, mas aí. Eu acho que sim. Aí. Vai vazar, né? Ih, nossa, Vazou lá? Esse quiser. Vazou uma fita ali do lado. Você colocou na pauta do semestre? acho que não tá no leve. Essa aqui, né? Ó, tem esse notebookzinho que ano passado a gente fez, ano retrasado o pessoal fez, para vocês treinarem com, tá vendo aqui, From Scalern e Neighbors e Port Neighbors Classifier, que é o próprio pronto da Scalern, que é mais eficiente e tudo mais, e isso aqui tá resolvido já, na verdade. Precisaria dar uma listada aí para a Anabel. Não, pô, enquanto